Sejam muito bem-vindos. Hoje convido vocês a fazerem uma viagem fascinante de volta ao nosso passado mais remoto e misterioso. Não estou falando da história dos nossos avós ou dos povos antigos, mas sim do momento em que cada um de nós e cada criatura viva que caminha, voa ou nada pelo nosso planeta era apenas uma única célula. Hoje nós vamos falar sobre a embriologia. A embriologia é a ciência que estuda o milagre do desenvolvimento. É a área da biologia que investiga o espetacular processo que transforma um simples ovo fecundado em um organismo completo, complexo e cheio de vida. Ela nos mostra como a natureza atua como uma engenharia de precisão absoluta, esculpindo órgãos, tecidos e membros a partir do absoluto zero. Para entendermos esse processo de forma simples, tanto na biologia humana quanto no animal, podemos imaginar o desenvolvimento embrionário como a construção de um grande edifício, dividido em 4 etapas fundamentais. A primeira é a clivagem ou segmentação. Imaginem que o óvulo e o espermatozoide se encontram e formam o zigoto, o nosso tijolo inicial. Na clivagem, esse único tijolo começa a se dividir em 2, depois em 4, 8, 16, até formar uma pequena esfera maciça de células que os cientistas chamam de mórula, porque ela se parece muito com uma amora. O detalhe incrível, o embrião se multiplica, mas ainda não aumenta de tamanho, ele apenas divide o seu espaço. A segunda etapa é a gastrulação. Aqui, aquela esfera de células começa a se organizar e a se mover. É o momento em que o embrião ganha suas primeiras diretrizes de espaço, o que será a parte da frente, a parte de trás, o topo e a base. É nessa fase que surgem os famosos folhetos germinativos, que são como os folhetos de instruções que decidem o destino de cada célula. Na maioria dos animais e nos humanos formam-se 3 camadas. A externa, a ectoderme, a do meio, mesoderme, e a interna, endoderme. A terceira etapa é a organogênese, e é aqui que a mágica da especialização realmente acontece. Aquelas 3 camadas começam a ler capítulos específicos do DNA para moldar o corpo. A camada de fora vai formar a pele e o sistema nervoso. A do meio vai esculpir os músculos, os ossos e o coração. E a camada de dentro vai revestir os órgãos do sistema digestório e respiratório. E finalmente temos a morfogênese, o acabamento final, onde o embrião ganha sua forma reconhecível, seja a forma de um bebê humano, de um filhote de leão ou de uma ave. Mas vocês podem se perguntar, a embriologia humana e animal são iguais? A resposta é, elas são incrivelmente parecidas, e é aqui que reside a beleza da evolução. Se colocarmos o embrião inicial de um peixe, de uma tartaruga, de um coelho, de um humano lado a lado nas primeiras semanas, vocês teriam muita dificuldade em dizer quem é quem. Todos nós compartilhamos estruturas ancestrais semelhantes, como fendas que lembram brânquias e pequenas caudas embrionárias que depois desaparecem ou se modificam de acordo com a espécie. A grande diferença entre os animais não está no como as células se dividem, mas sim no ambiente onde eles se desenvolvem e como o embrião é nutrido. Animais ovíparos, como as aves e os répteis, depositam seus ovos no ambiente externo. O embrião precisa de uma grande quantidade de gema ou vitelo para se alimentar sozinho dentro da casca. Já os mamíferos vivíparos, como nós, desenvolveram uma inovação biológica fantástica, a placenta. Nós não precisamos de um ovo cheio de gema, porque o embrião se conecta diretamente ao útero da mãe, recebendo oxigênio e nutrientes em tempo real por meio do cordão umbilical. Estudar embriologia é, no fundo, decifrar o manual de instruções da vida. É compreender a origem das malformações para podermos preveni-las por meio da medicina e da nutrição pré-natal. Mas, acima de tudo, é olhar para o espelho e entender que cada batimento do nosso coração, cada pensamento em nosso cérebro e cada movimento das nossas mãos começou com uma coreografia celular perfeita, silenciosa e extraordinária que aconteceu no escuro do ventre. Agora confira comigo a resposta de 7 atividades, 7 exercícios sobre embriologia, tanto animal quanto do ser humano. Durante a fase do desenvolvimento embrionário humano, ocorre a diferenciação e especialização de funções de células que formarão os tecidos do indivíduo. Sobre esse assunto, assinale as alternativas corretas. 1. Nos humanos, o primeiro tecido a ser formado no período da gástrula é a mesoderme, que originará a epiderme. Incorreto. O tecido da gástrula que origina a epiderme é a ectoderme. 2. Todas as células do organismo se originam a partir da célula ovo ou zigoto e são diferenciadas umas das outras devido à meiose que ocorre no período embrionário. Também está incorreta. Por quê? Durante o desenvolvimento embrionário, as células se dividem por mitoses. Esse foi o erro crucial, né? Essa diferença entre mitose e meiose. É verdade que todas as células do nosso corpo se originam a partir de uma única célula inicial, o zigoto, que é o ovo. Porém, para que esse zigoto se transforme em um organismo com bilhões de células, ele precisa passar por um processo intenso de multiplicação. Então, o zigoto se divide por mitose e não por meiose. A mitose, vamos lembrar que é uma divisão que gera células filhas idênticas à célula-mãe, mantém exatamente a mesma quantidade de DNA, 46 cromossomos no caso dos humanos. Todo o crescimento do embrião e a manutenção do corpo depende da mitose. Já a meiose só ocorre no corpo humano em um momento muito específico, na formação dos gametas, né? Óvulo mais espermatozoide. Ela serve para reduzir a quantidade de DNA pela metade para que na fecundação o número de cromossomos se estabeleça. Se o DNA é idêntico, como as células se diferenciam? Bom, se todas as células do embrião surgem por mitose, isso significa que todas as células do seu corpo, o neurônio, uma célula muscular, uma célula de pele, possuem exatamente o mesmo DNA. A diferenciação celular não acontece por causa de divisões diferentes, mas sim pela expressão gênica seletiva. Por exemplo, imagine o DNA como um livro de receitas gigante. O neurônio lê apenas os capítulos necessários para transmitir impulsos nervosos e ignora o resto. A célula muscular lê apenas os capítulos que ensinam a produzir proteínas de contração, como a actina e miosina, e ignora o resto. Resumindo, as células se tornam diferentes umas das outras porque alguns genes são ligados, ativados, outros são desligados, desativados durante o desenvolvimento embrionário, e não porque o DNA delas mudou por meiose. Ficou claro, né? 4. A diferenciação e a especialização de funções gera maior eficiência às células e aos tecidos. Entretanto, gera também uma interdependência e, desta forma, a necessidade de comunicação entre elas. Correto.
8. A pele humana é um exemplo de tecido epitelial de revestimento. Incorreto. A pele humana é um órgão formado pelo tecido epitelial e tecido conjuntivo. 16. A matriz extracelular componente dos tecidos é produzida pelos lisossomos e pelos perixomos das células do próprio tecido. Incorreto. A matriz extracelular componente dos tecidos é produzida pelo retículo endoplasmático rugoso e pelo complexo Golgiense das células do próprio tecido. Um agente causador de deformidades físicas ou até mesmo a morte de um feto é denominado teratógeno. Para Galarrouet, teratógenos são quaisquer substâncias que possam fazer o bebê desenvolver-se de maneira normal. Entre os fatores teratogênicos estão as drogas e medicações, as doenças maternas e a nutrição. Os maiores riscos para o desenvolvimento pré-natal ocorrem entre a terceira e a oitava semana de gestação, uma vez que este período é considerado como o momento em que o embrião está mais suscetível a possíveis danos causados por fatores teratogênicos. Porque os maiores riscos para o desenvolvimento pré-natal ocorrem entre a terceira e a oitava semana de gestação. Porque é nesse período que os órgãos vitais estão ali nascendo. Logo ficam vulneráveis e né, às influências do ambiente. B. Um teratógeno é responsável por problemas hereditários ou congênitos? Justifique sua resposta. Um teratógeno é responsável por problemas congênitos durante o desenvolvimento embrionário ou logo após o nascimento, mas podem ter causas hereditárias dependendo de vários fatores. Quais são esses fatores? Como o teratógeno é um agente externo, uma droga, um vírus como o da Zika, a radiação ou o álcool, que interfere diretamente no desenvolvimento das células do embrião durante a gestação, alterando a formação dos órgãos lá na organogênese, o bebê nascerá com aquela deformidade. Então, o dano vai ser estritamente congênito. E por que o teratógeno não causa problemas hereditários? Porque vai causar uma mutação somática nas células do corpo do embrião que estão se dividindo, ou uma interferência mecânica química no desenvolvimento dos tecidos. Ele não altera o DNA das células germinativas, os futuros gametas do indivíduo, de forma a criar uma nova característica genética hereditária transmissível para as próximas gerações. Por exemplo, se uma gestante tiver uso do medicamento talidomida durante o período crítico de gestação, o bebê pode nascer com a síndrome de talidomida, má formação ou ausência de membros. Essa condição é congênita, provocada pelo teratógeno no útero. No entanto, quando essa criança crescer e tiver seus próprios filhos, os filhos dela nascerão normais, entre aspas, porque os genes dela não foram modificados. A deformidade, portanto, não vai ser hereditária, apenas congênita. A figura ilustra uma vértebra importante estrutura de sustentação esquelética do organismo humano e de diversos grupos animais. As regiões anatômicas do forame, canal vertebral e do corpo vertebral estão devidamente indicadas. Em um ser humano adulto, quais os tipos de medulas presentes no inferior do forame e do corpo vertebral, respectivamente? Bom, no interior do forame vertebral, a medula espinhal, tecido nervoso, e no interior do corpo vertebral, medula óssea, tecido hematopoiético ou adiposo. No interior do forame vertebral, medula espinhal, porque o forame vertebral é a abertura central de cada vértebra. Quando as vértebras estão empilhadas uma sobre a outra, esses forames se alinham para formar o canal vertebral, ou canal raquidiano, que a gente também pode chamar assim. Dentro desse canal passa a medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central. Ela funciona como uma grande via expressa de cordões nervosos, responsável por conduzir os impulsos sensoriais do corpo para o cérebro e as respostas motoras do cérebro para o corpo, além de coordenar reflexos rápidos. No interior do corpo vertebral vai ter a medula óssea, né? O corpo vertebral é a parte anterior, parte aí da frente, mais robusta e cilíndrica da vértebra, responsável por sustentar o peso do corpo. O interior desse osso é composto por tecido ósseo esponjoso. Dentro dos poros desse osso esponjoso encontra-se a medula óssea. No adulto, o corpo da vértebra é um dos principais locais que retém a medula óssea vermelha ativa. Ela é um tecido hematopoiético, ou seja, o órgão, entre aspas, responsável pela produção das células do sangue, hemácias, leucócitos e plaquetas. Com o envelhecimento, parte dela pode ser substituída por medula óssea amarela, composta predominantemente por tecido adiposo ou gordura. Mas as vértebras continuam sendo um local importante da produção sanguínea por toda a vida. Qual a estrutura é responsável pela sustentação do embrião humano desde a etapa da neurula até a formação da coluna vertebral? O que ocorre com essa estrutura embrionária durante o desenvolvimento do embrião? Bom, a estrutura responsável é a notocorda, que é um bastão maciço, flexível e celular que se forma a partir da mesoderme durante a gastrulação e se consolida na neurulação, correndo ao longo do eixo longitudinal do embrião. E a segunda pergunta é que, durante o desenvolvimento embrionário fetal, o destino da notocorda envolve duas funções principais: indução, substituição ou regressão. O papel de indutora vai ser aí o maestro do desenvolvimento. Antes de desaparecer ou se modificar, a notocorda funciona como um centro organizador químico. Ela libera proteínas sinalizadoras que induzem a ectoderme logo acima dela a se diferenciar e se dobrar, formando aí o tubo neural que dará origem ao cérebro e à medula espinhal. Ela também orienta a organização dos somitos, blocos de mesoderme ao seu redor que formarão as vértebras e os músculos. Substituição pela coluna vertebral. À medida que as células dos somitos migram e se organizam ao redor da notocorda, elas começam a formar um tecido cartilaginoso e posteriormente o tecido ósseo que constituirá as vértebras da coluna vertebral. Conforme os corpos das vértebras vão se consolidando e se calcificando, a notocorda vai sendo exprimida, entre aspas, e degenera na maior parte da sua extensão. Ela não se transforma na coluna vertebral, mas sim é substituída por ela. O vestígio adulto, núcleo pulposo. A notocorda não desaparece 100% no ser humano adulto, como eu falei ainda há pouco. Nos locais localizados entre os corpos das vértebras, os remanescentes das células notocordais persistem e se expandem para formar um núcleo pulposo dos discos invertebrais. E o que é núcleo pulposo? É aquela substância gelatinosa que fica bem no centro do disco intervertebral, funcionando como um amortecedor hidráulico contra os impactos sofridos pela coluna no dia a dia. Com relação às características gerais e funções dos anexos embrionários em craniata, assinale o que for correto. 1. A vesícula vitelina ou vitelinínica é uma bolsa que abriga o vitelo e que participa do processo de nutrição do embrião. Ela se liga ao intestino e é bem desenvolvida em peixes, répteis, aves e mamíferos ovíparos. Correto. 2. Nos anfíbios, embora os ovos sejam ricos em vitelo, falta a vesícula vitelina típica. Nesses animais, o vitelo encontra-se dentro de células grandes, chamadas macrômeros, não envoltas por membrana vitelina própria. Correto.
4. O córeo ou serosa é uma membrana que envolve o embrião e todas as demais membranas extraembrionárias. Nos ovos dos répteis e nos de aves, por exemplo, essa membrana fica sob a casca. Nesses animais, o córeo, junto com a alantoide, participa dos processos de trocas gasosas entre o embrião e o meio externo, correto? 8. O surgimento do chamado ovo amníoco foi um dos fatores importantes do sucesso da conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados, correto? 16. O isolamento do embrião no interior do ovo com casca veio associado ao surgimento da membrana extraembrionária âmnion, que delimita uma cavidade cheia de líquido, cavidade amniótica, no interior do qual o embrião se desenvolve. Essa nova estrutura protege o embrião contra a dessecação e os choques mecânicos e persiste em todos os amniotas com ou sem casca em seus ovos. Também está correto. A evolução nos indica que organismos mais próximos tendem a compartilhar características que foram herdadas do seu ancestral. Essa explicação para que grupos morfologicamente tão diferentes quanto primatas, aves, peixes, cíticas e anfíoxo sejam agrupados em córdata. Considerando esse grupo, cite as 4 características compartilhadas por todos, indicando em qual fase da vida essas características são encontradas. Os animais representantes do filo cordados apresentam em alguma fase do seu desenvolvimento as seguintes características: tubo neural dorsal, notocorda, fendas faringeanas e cauda pós-anal. Essas características surgem durante a organogênese e neurulação e podem não persistir durante toda a vida do animal. O desenvolvimento embrionário tem início com a primeira divisão mitótica do cigoto e pode ser dividido em 3 etapas principais: segmentação, gastrulação e organogênese. Com relação a essas etapas de desenvolvimento embrionário, assinale que for correto. 1. Na fase de segmentação ou clivagem, as células resultantes da divisão do zigoto são chamadas blastômeros. Nessa fase, as divisões celulares são rápidas e logo o embrião é um aglomerado compacto de dezenas de células, denominada mórula, correto. 2. A gastrulação é o processo em que as células embrionárias sofrem um profundo rearranjo, originando uma estrutura totalmente remodelada, a gástrula, em que o plano corporal do futuro animal é definido, correto. 4. Durante a gastrulação, a migração de células para dentro do embrião faz com que a blastocela desapareça, enquanto uma nova cavidade cheia de líquido é formada, o arquíntero ou gastrocela. Correto. 8. Entre os animais do grupo Craniata, durante a gástrula, os blastômeros se diferenciam em 3 conjuntos de células, denominados ectoderma, mesoderma e endoderma. Correto. 16. O mesoderma, localizado ao longo do dorso do embrião, dos lados do tubo nervoso e da notocorda, em formação, chama-se epímero ou mesoderma dorsal. Divide-se em blocos transversais, denominados somitos. Correto também. O processo de gastrulação de um vertebrado é o período em que são definidos o plano básico do corpo e os 3 eixos, o da bilateralidade, o dorso ventral e o crânio caudal. Nessa fase, muitas células adquirem seu destino, desenvolvimento e formação sob posição. A maior parte da formação das camadas germinativas ocorre em um único ponto, o blastóporo, onde as camadas de células em proliferação direcionam-se e dobram-se para dentro da blastocele, originando as 3 camadas celulares, ectoderme, mesoderme e endoderme. A partir do texto acima, faço o que se pede a seguir. Cite 2 tecidos originados em cada um dos folhetos embrionários dos vertebrados. O ectoderma forma os tecidos de revestimento da pele, epitélio, tecido epitelial, do corpo do adulto, revestimento, epitélio, tecido epitelial da região mais anterior e mais posterior do trato digestório e o tecido nervoso. O endoderma forma o resto dos revestimentos, tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular do trato digestório, os revestimentos das glândulas anexas ao sistema digestório, o revestimento epitélio de revestimento de glândulas endócrinas e das superfícies respiratórias dos vertebrados, tecido epitelial glandular. O mesoderma forma os tecidos muscular, ósseo e conjuntivos e o tecido de revestimento, epitélio de revestimento das paredes dos vasos sanguíneos. Que característica comum a equinodermos e cordados aparece durante a fase de gastrulação? O blastóporo, ou a região muito próxima a ele, podem formar a boca ou o ânus do adulto, condições ou caracteres denominados respectivamente prostostomia ou deuterostomia. Equinodermos e cordados têm em comum o fato de serem deuterostômicos. A presença do arquíntero e sua comunicação com o blastóporo e a condição triblástica também são características comuns a equinodermos e cordados que surgem na fase de gastrulação.